Para vocês, nesse tempo de pandemia, de ter jogado para abril, como foi o pensamento de vocês? O que atrapalhou vocês? O planejamento? A pandemia foi as áreas de eventos, né, as áreas de cultura, enfim, essas áreas turismo foi muito afetada. A escola de samba não foi diferente. Para nós veio uma varrição aí, passou por cima da gente com uma força bruta. Inclusive, tem algumas escolas que estão com muita dificuldade para se reerguer. Por quê? Estávamos debatendo um período na UESP, junto com o Demis Roberto, vice-presidente da UESP, o Smedley, o Francisco Smedley é o diretor de carnaval. Aí nós estávamos conversando sobre a pandemia. Ela vai prejudicar a gente, inclusive daqui a alguns anos, porque nós temos uma faixa etária, que são as nossas crianças, que são o nosso futuro lá na frente, que nós vamos ter um período que não vamos ter formação. Assim como aí o governo está preocupado com as crianças que estavam fora da escola esse período, porque vai atingir a vida delas, por sambistas, nós ficamos o ano 2020, 2021, nós não vamos formar ninguém. Então, essa faixa etária daqui, que está aí talvez com 8 anos, com 7 anos, com até 10 anos, 12 anos, essa faixa etária daqui, que lá na frente ela ia estar engrossando o nosso caldo da escola de samba, ela vai estar fora da escola de samba, porque ela não viveu isso. Como eu falei, eu sou de uma família de sambistas que levava a gente para a escola de samba, levava para esse carnaval nessa faixa etária. Então eu me apaixonei por carnaval nesse período. Nesse período, nós não vamos ter criança apaixonada pelo carnaval, porque elas não estavam lá, elas não foram levadas para as quadras, elas não vão. Então, nós vamos ter problemas significativos de formação para o futuro. E aí as questões também de alimentar essa cadeia produtiva que eu falei. Com 2 anos da escola de samba parado, fechado, e aí tem um monte de artistas que depende do carnaval. Tem a senhorinha da rua de trás, de uma escola de samba, que costura, que ela faz só isso. Exato. Ela vive disso. Por 2 anos parado, aí que ela teve que arrumar outro serviço, difícil. Aí vamos passar por meio artístico, por exemplo, os nossos músicos da escola de samba. Os caras vivem, os cantores, ritmistas, bailarinos, eles vivem de show. 2 anos sem ter atividade carnavalesca. O negócio é sério, né, cara? É O muito negócio, sério. né, é muito Então, sério, né? como se você, de um sistema, te retirar lá algumas engrenagens, o sistema parou de funcionar. Agora que a gente está tentando movimentar esse sistema. Quando jogou para abril, nós temos também aí um problema de que o carnaval passou de fevereiro para abril, aí teve mais 3 meses para frente para o carnaval. Só que esses 3 meses gera mais receita nesse período. Por quê? O barracão está funcionando, você tem que pagar o seu funcionário, você tem que contratar alimentação, material, pagar luz, pagar água. Locação. E isso, de espaço. E isso, o novo contrato não cobria com esses valores. Então, isso vai ser também algo que eles estão rebolando para poder fechar a sua matemática, que está muito complicado. Foi muito judiado. Não só o setor do carnaval, mas os setores, mas obviamente que nós estamos falando de carnaval. Então a escola de samba, para sobreviver, teve uma época, eu vi umas entrevistas, aí eu falando com o pessoal do Rio de Janeiro, a Mangueira tinha fechado as portas, o barracão dela. Falou, vamos fechar as portas, não estamos em condições. Não tem condição. Pedindo socorro para a prefeitura. Falar, como é que nós vamos fazer? E aqui em São Paulo, o que o prefeito fez? O falecido prefeito Bruno Covas teve uma atitude fantástica. No meio da pandemia, ele assinou o contrato do carnaval. Aí ele comprou uma briga com a opinião pública. Por quê? Vai fazer o carnaval? Ele falou, se for fazer o carnaval, não sei, mas a escola de samba precisa sobreviver. Por quê? O contrato do carnaval é justamente isso. Ele paga o carnaval em novembro, só que o carnaval já começou desde lá de trás. Então, ele apenas alimentou aquele ciclo. Ele não deixou aquele ciclo parar de funcionar. Ele não tirou essas engrenagens. Ele falou, vou pagar o carnaval, lá na frente se vai ter ou não é outra conversa. História. Aí o que aconteceu? O Ministério Público já não entendeu desse jeito. Falou, peraí, tá pagando o carnaval? Como se eles achassem que o carnaval é uma pizza que você vai lá, faz na hora, põe no forno e tira e tá pronto. Ele falou, não. Ele falou, eles já estavam produzindo o carnaval.
O desfile na avenida ele é uma consequência de todos esses atos. Do ano inteiro. Do trabalho do ano inteiro. É o trabalho do ano inteiro. Então, não é simplesmente falar pagou o carnaval, não. Não é que pagou o carnaval, ele já estava acontecendo. Ele estava alimentando a cadeia do carnaval. É a mesma coisa falar assim, pô, meu, o navio, põe o navio aí para... Não. O navio precisa passar por vários processos para poder funcionar, para pôr ele na água, para poder andar. Não é simplesmente você põe o navio, se pôr lá, ele vai afundar e pronto. Não, ele passa por um processo de construção. Inclusive, estava assistindo aí na Discovery da vida aí. Um processo de construção de um navio não é fácil, não dá para simplesmente você ver lá, bonitão. Não, mas é árdua a construção dele. E aí o Ministério Público não entendeu esse ato do prefeito, investigou por que o prefeito deu dinheiro para a escola de samba. Não, o prefeito não deu dinheiro para a escola de samba. Ele deu dinheiro pela sobrevivência dessa cadeia produtiva que gera muito emprego e renda para a cidade. Gera o carnaval. Mais uma vez falando aqui, por que eu sempre falo, isso eu não desisto nunca de falar, que o carnaval é investimento. Existem estudos a nível Brasil que a menor cidade que faz carnaval, o menor retorno é 5 vezes o valor investido. Então nós estamos falando, vamos supor, da menor cidade que faz carnaval aí, nem sei o nome da menor cidade que faz o carnaval, mas o valor que ela recebe, vamos supor que ela investiu 10 mil reais. Os cofres da prefeitura vão ganhar 50 mil. Uau. E essa é a menor cidade. Sim. Aí você fala numa cidade como o tamanho de São Paulo, ela recebeu 37 vezes o valor do carnaval investido no último ano. 37 vezes. E isso o Ministério Público não olhou, não parou para ver. Porque é uma empresa que funciona, né? Funciona. E é lucrativo. É muito lucrativo. Funciona. Para ambas as partes. Cultural. Né? Cultural demais. Aí nós estamos falando... Tudo. Nós estamos falando da questão cultural, da questão social, da questão ambiental. Exato. Nós estamos falando da questão econômica, de tudo, cara. De tudo. Porque uma escola de samba, o pessoal acha que só está lá algum pessoal batendo surdo. Não é isso. Exatamente. A escola de samba, eles são controladores sociais. Eles tiram nossos jovens da rua, eles dão atividade para os nossos idosos. Ninguém parou para pensar que durante esses 2 anos, aí é uma questão também para o futuro, um monte de velhinhos aí vai ter problema com a saúde mental deles. Porque o único espaço que eles têm de lazer é isso, a escola de samba. Eles não têm os seus clubes da vida, eles não vão para... Eles não são aí tô falando da camada pobre da população. Eles não têm aí os seus clubes, que eles vão lá para a piscininha, aquele particular, que eles vão tomar. Não, eles vão para a escola de samba. É a única distração deles. Aí, 2 anos sem, o que eles estão fazendo em casa? Então, uns estão apanhando do esposo, outros estão arrumando confusão, porque, sei lá, que queria colocar adoecendo. Na escola de samba, não. Eles estão lá praticando suas atividades, seus projetos, enfim. Se alguém... Tem gente que vai na escola de samba porque quer esquecer do seu dia a dia. Ele vai lá para a escola de samba. É isso aí. Assim como é o conceito do trabalho versus o lazer. Porque você tira férias, precisa descansar sua mente. E aí, se você trabalha, não descansa sua mente adoece. E aí nós estamos falando também de uma faixa etária de velhinhos que amanhã vai ter problema. Isso o Ministério Público não perguntou. Triste, hein? Estou fazendo aqui, não estou aqui erguendo a bandeira para o prefeito Bruno Covas, não é isso. Mas é uma realidade. Ele enfrentou a opinião pública e assinou o contrato de carnaval. Não é porque ele morreu também que eu estou falando. Sim. Mas